Primeira aos Coríntios, capítulo 2, versículo 8. Bíblia de Jerusalém. A Escritura diz: nenhum dos príncipes deste mundo a conheceu, pois se a tivesse conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. A palavra de Deus sempre vem oculta, escondida em simplicidade, né? A sabedoria de Deus, no entanto, é realmente de sabedoria que falamos, versículo 6 de 1 Coríntios 2. É realmente de sabedoria que falamos entre os perfeitos. Sabedoria que não é desse mundo, nem dos príncipes desse mundo, votados à destruição. Ensinamos a sabedoria de Deus, misteriosa e oculta, que Deus, antes dos séculos de antemão, destinou para a nossa glória. Nenhum dos príncipes desse mundo a conheceu. A sabedoria, o primogênito da criação, a primeira coisa que Deus fez, Pois se tivesse conhecido a sabedoria, não teria crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, agora é o versículo 9, o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, e o coração do homem não penetrou, tudo o que Deus preparou para os que o amam. A nós, porém, Deus a revelou pelo Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundidades de Deus. Quem, pois, dentre os homens conhece o que é do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Da mesma forma, o que está em Deus, ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. Mistério, Mistério. Eu estou aqui para seguir adiante, não vai ser hoje, mas com o ponto 149 do Evangelho de Paulo, 150, 151, eu disse que eu quero chegar logo aos 200 pontos, 160, está tudo aqui anotado. 168, eu quero chegar logo aos 200 pontos do Evangelho de Paulo, porque a Torá de Moisés tem 613 mandamentos. E o judaísmo tenta praticar, aplicar, obedecer, mas não consegue, Quem cumpriu isso aí foi o Mashiach, Yehoshua. Aqui do Evangelho de Yahoná, João, Mateus, Marcos, Lucas. Como Moisés trouxe 613 mitzvot, eu devo também trazer os pontos do Evangelho de Paulo, que é o Evangelho da glória de Deus, da graça de Deus, para a salvação daquele que vai receber, daquela que vai receber e crer. Os que crerão. Eu quero mostrar com isso que não é fácil ir para a glória celestial, não, para o reino celestial. Para ir morar com Deus, vai ter que obedecer esses pontos aí. Segunda Pedro 3,16 diz que se você torcer, der sentido contrário a qualquer ponto difícil que Paulo ensinou, você é um vacilante, um ignorante. Mas eu vou colocar para o lado feminino também. Você vai ser uma mulher ignorante, vacilante e vai se perder. Porque Gálatas 1,8 diz que se um anjo descendo do céu pregar evangelho diferente de Paulo, é maldito, é anátema.
Eu fiz um pequeno vídeo aí, minha profissão, cabeleireiro. Eu disse que eu não corto cabelo de mulher aqui. Eu não vou pecar por causa de R$18, que é um corte de cabelo aqui, nesse salão. Tá escrito na placa, corta-se cabelo masculino. A Bíblia proíbe a mulher de cortar os cabelos e rapar a cabeça. E mesmo mulher, que você não corte o cabelo e não rape a cabeça, ao andar na rua, no centro da cidade, numa avenida, em público, sem o véu, para Deus você está com a cabeça rapada. Uma mulher comentou nesse vídeo, disse primitivo. Quer dizer, chamou de primitivo. Ele está dizendo que eu estou pregando uma coisa primitiva. Eu estou pregando uma coisa que é eterna. É eterna a palavra de Deus. Não é só antigo. Antigo evangelho. Porque não existe novo evangelho, igual o Cacu vem trazendo. Ele tem até um capítulo no livro dele intitulado Novo Evangelho, ou Evangelho Moderno das igrejas. Modernismo. Eu acredito no Evangelho da Bíblia, de Paulo, as 14 cartas. O Evangelho da glória de Deus. O Evangelho de Paulo não perdeu sua glória. É o Evangelho da glória de Deus. E esses Evangelhos do Cacu, da Batista, da Luterana, da Universal, isso aí são mensagens de Satanás. Lembra-te que Yeshua Mashiach disse, passarão os céus e a terra. Minhas palavras não falharão, não passarão. A palavra de Deus é infalível. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A Bíblia, devemos voltar à Bíblia. Luz para o meu caminho. Mas se você quer recusar, o problema é seu, homem. Reverendo, pastor, profeta, teólogo, pregador, evangelista, presbítero, diácono, ancião. Não sou eu que vai para o inferno, é você, homem e mulher. O evangelho voltou a ser pregado. Paulo disse, seria bom que o homem não tocasse em mulher, não experimentasse o sexo, né? Ficasse como eu, celibato, né? Celibatário. Contudo, se não pode se conter, é melhor casar do que abrasar, né? Mas as escrituras dizem que se o homem for casar, é até que a morte separe. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 11, diz que o homem não se divorcie da sua mulher. Porque se a mulher se separar, no versículo 10 diz que a mulher não deve casar de novo. Deve reconciliar com seu marido. Então, não existe divórcio. Então, antes de casar, deve fazer a pergunta, vale a pena casar? Bom é que não tocasse mulher ou homem, né? Fosse um celibatário, né? Mas se não se contém, vai casar, lembra-te que isso aí é até que a morte separe. Não existe divórcio na Torá, que eu estou pregando a Torá do Gênesis. Que a Torá, a partir de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, que tem 613 mandamentos, não é para nós das nações, os gentios. A lei de Moisés é para os judeus. Para nós é os pontos de Paulo, é o Evangelho de Paulo. Com Paulo acabou o divórcio. Não existe divórcio. Se está casado, mulher divorciada, você vai ao inferno, ao lago de fogo. Homem, se você está divorciado, está casado, você vai ao inferno, ao lago de fogo. Pode ser evangélico, protestante, católico, espírita, budista, muçulmano. Não me importa a sua religião. Você vai se perder.
Porque estamos de volta à palavra original e lá no Éden houve um caso de adultério entre Eva e a serpente, mas não houve divórcio. Houve um caso de adultério, mas não apareceu o divórcio ali. O Criador fez no princípio um casal, um homem e uma mulher. Não fez 5, 6 mulheres para Adão, como diz o Cacu, os livros do judaísmo, né? Cabalá, né? Não, eu fico com as escrituras. Eu não vou para o judaísmo. O judaísmo virou uma tentação. Virar judeu, judaizante, virou uma tentação hoje. Eu vou ficar só com as escrituras. Simplesmente vou ficar só com as escrituras. Não houve divórcio lá no Jardim do Éden. E o divórcio acaba. Acaba aqui, no De Volta à Palavra Original. No dilúvio, Noé era bem casado. Santo matrimônio. Noé e sua esposa, Sem, Jafé e Cã, bem casados. Veja, no Éden houve um adultério. Mas não há divórcio ali dentro da arca de Noé. Noé era bem casado com sua esposa. Essa raça da serpente dentro da arca, é por isso que os filhos das trevas, maioria hoje na Terra, né? Religião, política, futebol, Hollywood. Você tem que ser um filho do diabo para deixar essas coisas no mundo te controlar. Igreja, denominação, organização religiosa, reverendos, pastores de igrejas, pregadores de igreja. Se você for um filho, uma filha de Deus, você vai largar isso, essas coisas, né? Então, dentro da arca não tinha bigamia, não tinha poligamia, não tinha trans, não tinha incesto, não tinha sodomita, drag, né? Passou no Éden, passou dentro da arca de Noé. E o dilúvio está vindo por causa dessa coisa sem freio, né? Essa poligamia, bigamia, sodomismo, né? Incesto. Estava sem freio lá. 7, 8 bilhões de pessoas sem freio. E aí Deus secretamente, misteriosamente, a sabedoria de Deus é oculta aos entendidos do mundo, aos sábios do mundo. Eles não podem perceber. Ai, tua alma salva. E agora, a Terra está chegando aos seus 6.000 anos. O 7º milênio é o milênio mesmo. Será o reinado de 1000 anos de Yehoshua Mashiach, o filho de Jeová na Terra. E como está a Terra hoje? A televisão, a internet, a cultura, o teatro, o cinema, o futebol. As estrelas da política, estrelas do futebol, estrelas da televisão. Há santo matrimônio aí. Paulo falou em Hebreus 13, versículo 4, que o casamento, o matrimônio, santo matrimônio, fosse respeitado, né? Se respeita o matrimônio, que é o casamento, seja honrado por todos. O leito conjugal sem mancha, porque Deus julgará os fornicários e adúlteros. Adúltero é quem tem compromisso com a mulher, está casada e vai sair com um terceiro, uma terceira. Fornicários são jovens que não são casados e ficam se prostituindo. Deus vai julgar. E o matrimônio é honrado? Quantas mulheres um jogador de futebol tem durante sua carreira, por status, por fama,
as mulheres se entregam a eles para ter um momento de fama. Alguns casam 10 vezes ou mais, né? E Hollywood também é assim, né? Todas as estrelas de Hollywood, os donos do Oscar, que conquistam o Oscar, há mulheres que casam com eles, sabem que esses artistas são adúlteros e elas não largam porque elas querem viver nos holofotes, na fama, né? Tolera, suporta, autoriza. Marido, autoriza, mulher, quem vai controlar? Madonna! Quem vai controlar Shakira? Não tem nada que controla esse povo. Não vê que a salvação é para poucos? Ou quem vai controlar o pequeno? Quem vai controlar o Neymar? É uma vergonha. Mas para os filhos de Deus honrado seja o santo matrimônio, né? E o que é matrimônio? Eu vou ser sincero, eu preguei aqui sobre o livro de Tobias, que você chama de apócrifo, diz que não tem inspiração. Lá a Sara, filha de Raguel, Asmodeu, um dos piores demônios que existe, já tinha matado 7 maridos. Ela estava casando a 8ª vez com o Tobias. O Raguel, o pai dela, estava abrindo a 8ª cova, mas o anjo Rafael veio da glória da eternidade para ajudar a Sara. E Tobide, pai de Tobias, né? E tem uma hora lá que ela entra em depressão, ela vai tentar se enforcar, se suicidar, porque uma empregada lá, uma serva, falou palavras ruins com Sara. Você é culpada da morte dos seus 7 maridos. Mas na hora que ela foi suicidar, ela lembrou do pai dela. Peraí, se eu fizer isso, eu vou encher meu pai de tristeza. Meu pai é um bom pai, né? Aí ela faz orar, é quando Deus vai enviar o anjo Rafael. E na oração, ela clama a Deus dizendo: Senhor, homem nenhum me tocou. Eu devo fazer essa pergunta nessa hora. Você não ora a Deus? Hein, mocinha, menininha, mulherzinha? Teria condição você de fazer a oração de Sara? Quando o suicídio bateu na porta dela, ela foi orar a Deus e disse assim: Senhor, tu sabes que homem nenhum me tocou. Eu não sujei o nome do meu pai. E nem meu nome, meu nome está limpo. Para que suicidar? O nome do meu pai, Raguel, está limpo. A prostituição suja o nome da moça. Suja o nome do pai. Você joga o nome do seu pai na lata de lixo. Quando vais perder a virgindade, Paulo disse que uma virgem, para perder a virgindade, só se o pai dela der a mão em casamento. Tem que ter consentimento do pai. Isso é matrimônio. Mas se o pai não consente, hoje é o mundo da televisão, das novelas imorais, Hollywood imoral, a menina vai, perde a virgindade e continua morando na casa do pai. Mas o nome do pai está sujo. Leia o livro de Tobias. O nome dela está sujo. E o pai, sem o pai consentir, isso aí é prostituição. Casamento é quando o pai consente. Paulo chega a dizer que um pai, se não quiser dar a virgem, a filha virgem em casamento, guardar ela até acima da flor da idade. Ela chegou lá nos 40, 45, 50 anos. Aí o pai: não, eu vou dar ela em casamento. Paulo disse que não peca, né? Mas faz melhor se não der em casamento. Veja que é a autoridade do pai. Se o matrimônio deve ser respeitado, honrado, imagina o pai. Imagina, pai. E respeitam hoje as moças, que se dizem moças, os pais. Nem os pais se respeitam. Tem pai que dá preservativo ou paga na farmácia para a filha tomar uma injeção de anticoncepcional para ter relação à torta e à direita e não ficar grávida. Não proíbe nada, só não quer que enche a casa de crianças. Né? Concordo, está de acordo, é a moralidade
que acabou. A moral acabou. Por isso que o mundo marcha para o fim. Quando eu comecei a pregar o que eu estou pregando, eu sofri muito, com angústia. Nunca senti tanta angústia na minha vida, tempos atrás, tem uns meses que eu estou pregando, quando eu comecei a pregar. É como se fosse uma sensação seguinte, como se eu estivesse pregando a última pregação, a última mensagem. E na verdade eu não estou trazendo nada novo, eu estou pregando a Bíblia. A Torá de Gênesis e o Evangelho de Paulo. Como se a decisão ficasse comigo. Se pregar, o fim vem. E me deu angústia, muitas vezes estava gemendo na cama, minha mulher me perguntando o que foi. De madrugada eu estou angustiado. Há uma dor dentro de mim, eu estou angustiado. Mas na minha consciência, eu sabia que eu estava pregando algo que é para ser pregado antes do fim. Como eu estou pregando aqui agora. Não existe divórcio. Não há divórcio em Atos 15. Foi decidido lá em Jerusalém não comer carne sufocada, carne imolada aos ídolos. Não comer sangue. E foi dito lá para se abster, se separar das uniões elegíveis. O que é união elegível? É esse negócio de estar amigado, amaziado, emancebado. Ou seja, mulheres que foram se envolver com homens, viver com homens, sem a autorização do pai. Sem matrimônio. A terra está cheia disso. Está poluída disso. Veja Berlim, na Alemanha. Autorizaram o topless para as mulheres. Piscinas, praias, rios, as mulheres estão autorizadas, as mulheres brancas, europeias. Agora com os seios expostos, os homens já iam às praias para ver as mulheres de fio dental na Alemanha. Agora vão ver elas peladas, nuas. Que desgraça! O fim deve vir! O fim está chegando! E Atos 15, Paulo já estava pregando há mais ou menos 11 anos, né? Ele disse que depois de 14 anos subiu a Jerusalém, mas nós temos que dar um desconto aí de 3 anos que ele ficou no deserto da Arábia, né? Moisés ficou 40. No deserto, mas Paulo ficou 3 anos. E Deus, o Pai, Jeová, através do seu filho Yehoshua, chamou Saul de Tarso, porque ele era um profundo conhecedor da Torá. Paulo conhecia esses 613 mitzvot. Só ele poderia escrever a carta aos Hebreus. Claro que não ia converter toda a nação de Israel, mas os eleitos iriam chegar como chegaram. E até hoje, o Evangelho de Paulo, da glória de Deus, 1 Timóteo 1,11, a mim me foi confiado, o Evangelho da glória de Deus está aqui para salvar. Então ele pregava mais ou menos 11 anos, quando tem a decisão lá em Jerusalém, em relação à circuncisão, mas lá também saiu outras decisões de não comer sangue, carne sufocada, carne oferecida, imolada aos ídolos, e foi dito lá, não aprovar, não dar apoio a uniões ilegítimas, ou seja, homem e mulher se juntando fora do santo matrimônio. Matrimônio, eu já disse aqui, tem que passar pelo pai da moça, né? É o pai que consente, aí é matrimônio. Como Raguel deu sua filha Sara, ele pegou uma folha de papiro e fez um contrato de casamento entre Tobias e Sara, seu genro, Tobias e sua filha Sara. É o pai que decide isso aí, pertence ao pai. Toda a Bíblia ensina isso. Deve-se respeitar o pai, deve pegar o consentimento do pai, o pai deve dar a mão em casamento e não existe divórcio. No Evangelho de Paulo não existe divórcio.
Então, se você divorciou, é um problema seu, mas está em adultério. Adúlteros e adúlteras estão fora do reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9, 10, Apocalipse 21, Apocalipse 22, estão fora da cidade santa. Agora vai com a sua igreja. João Batista perdeu a cabeça. Foi decapitado. Porque ele olhou para o Herodes que estava vivendo com a cunhada. Não tinha lícito. Rei Herodes, possuía a mulher do teu irmão Filipe. Nenhum fariseu, saduceu, essênio, nenhum sumo sacerdote ou sacerdote teria coragem de pregar o que João pregou. Porque poderia, como ocorreu, custou a vida de João Batista. Você acha que é fácil pregar que não existe divórcio hoje? Isso custou a vida de João Batista. E a Ronan Batista. A filha de Herodina, até que o Herodes tinha temor, tinha medo de João Batista, mas a filha de Herodina não tinha medo de João, não. Ela queria a cabeça, pediu a cabeça de João. Naquele aniversário de Herodes, naquela dança da filha de Herodinas. Mas João Batista deixou bem pregado aqui na terra. Não há divórcio. E João ainda vem depois. Ele diz que o que Deus juntou não separe o homem. Em Mateus 19, né? E aí você tem os outros textos aí, quem casar com a divorciada, comete adultério, vocês estão perdidos. Pagadores de dízimos, de ofertas, de contribuições financeiras. Você está achando que seu dinheiro que você empurra para dentro das igrejas vai te colocar no céu? E seu pastor te dando carta de divórcio, apoiando seu divórcio, você vai parar dentro do inferno. Você vai parar dentro do inferno, homem e mulher divorciado. Mas continua, você tem livre-arbítrio. Então eu estou pregando a palavra de Deus. Aí vem o Cacu. O Cacu agora, dizendo que é o profeta após o William Branham, com esse negócio de dote, né? Com esse negócio de dote. Isso aí é uma bagunça que ele fez. O Cacu fez uma bagunça, uma confusão. Dote não resolve o problema. Pagar dote. Você está vivendo amigado, emancebado, enrolado. Uniões ilegítimas, mas pagou o dote, aí no Cacu batiza. Aí você acha que isso resolveu essa bagunça? Não, eu creio que o que vai resolver isso é o que Esdras fez. Esdras, o sacerdote, o escriba, separou, olhou caso por caso, separou aqueles judeus, casado com mulher gentílica. Lê o livro de Esdras. Esse dote do Cacu, onde é que Paulo pregou dote? Lugar nenhum. Não tem isso no Evangelho da Glória de Deus, de 1 Timóteo 1,11 de Paulo. Sem a invenção do Cacu, que no final das contas, Cacu diz que se o pai da moça lá, da mulher, recusar o dote, paga o dote pro Cacu. Cacu só quer dinheiro. Cacu diz que na mensagem dele, se um homem e uma mulher estão noivo e o pai não concorda, 7 meses de noivado, terminando o noivado, que o pastor casa, ele não respeita a autoridade do pai que Paulo estabeleceu em Coríntios 7. Esse trem de Cacu é uma bagunça. Visa só lucro, dinheiro, entrada de dinheiro. Não resolve o problema. Quem quer ir para o céu, para mim, o problema vai ser resolvido em aplicar o livro de Esdras. O que Esdras fez lá deve ser feito aqui agora. Está casado com santo matrimônio, não se separe. Mas se é uma união ilegítima, isso não deve continuar. Eu estou falando com filhos e filhas de Deus que querem ir para o céu. Mas os filhos do diabo não vão parar com a bigamia, poligamia, trans, drag, sodomia, incesto, adultério, prostituição. Gente, salvação é para poucos. Não vê que todas as igrejas hoje concordam com divórcio e política?
Todas as igrejas concordam com divórcio e política por causa de dinheiro. Não tem jeito para as igrejas, elas não vão voltar à palavra de Deus. Elas não voltarão à palavra de Deus. Eu continuo pregando, eu vejo cantores de igreja cantando que 50% vai no arrebatamento. Eles falam de... A Bíblia fala, né, de 5 virgens prudentes, 5 virgens insensatas, loucas, né? Aí eles fazem música e dizem 50% vai no arrebatamento. Eu venho para dizer nesta hora que não é assim, não. Não irá 50% no arrebatamento. Eu já vou logo dizendo, não vai ser arrebatado um católico, um protestante, um pentecostal evangélico, um deuteropentecostal e um neopentecostal. Nem os crentes da mensagem de William Branham vai ser arrebatado. Eles deveriam, você diz que é crente da mensagem de irmão Branham, né? Você deveria se preparar, porque o irmão Branham profetizou que os tabernáculos vai ser fechado. Ora, se os tabernáculos vai ser fechado, então vocês verão o antimachia, o anticristo. Foi William Branham que profetizou, todos os tabernáculos serão fechados, haverá perseguição. Então vão para dentro da grande tribulação. Se prepara, crente do César Augusto, do Vanderlei, do Luiz Mendes, dos ismos e divisões, dos crentes da mensagem de Mambrana profetizou, os tabernáculos serão fechados. Vai haver uma placa fechando os tabernáculos. Então vai tudo para dentro da grande tribulação. Isso que está vindo. Por quê? Porque na era de Laodiceia, Mambrana disse que viria uma era efesiana. Deus iria levantar alguém para pregar Paulo sem sair de um J. E então lá um remanescente. É claro que também vai haver uma varredura. Haverá uma varredura. Mas os eleitos, um grupinho pequeno, volta à palavra original. Aí então o rapto sucede. Aí eu acredito nisso. Lá com Enoque foi 8. Aliás, com Enoque foi 1 salvo, né? 8 dentro da arca de Noé. Né? Aí eu creio nisso. Uma pessoa raptada, né? Enoque, uma pessoa raptada. Elias, né? Subindo na carruagem de fogo, né? O homem chamou Noé de salvo comum. Então, o salvo comum foi 8 vezes maior do que Enoque, né? Enoque um homem só. Não duvide que Deus pode repetir isso de novo. De toda a terra, se Ele quiser, Ele pode levar um só no arrebatamento e ressuscitar os santos no pó da terra como a areia da praia. Ele já reprovou e já recusou esta igreja de Laodiceia morna. Infeliz, miserável, pobre, cega e nua, está em amnésia espiritual. Yehoshua está do lado de fora. A igreja com suas baterias, violões, guitarras, com pula-pula, o rola-rola, rodopiando igual um peão. É o espiritismo dentro das igrejas. Isso aí está recusado. Lembra de que Paulo disse, nós os que ficamos vivos, não precederemos os que dormem, mas seremos transformados. Nós aqui, está apontando para o tempo de Paulo, eles lá estavam na sã doutrina. Quem é que está na sã doutrina hoje? Você chama de primitivo, você não quer o velho evangelho, mas eu chamo o evangelho de eterno. Ainda digo que Apocalipse 3:10 diz que quem guardar a palavra vai ser livrado da grande tribulação, da tentação que vai vir a toda a terra. Ou seja, deve haver um retorno à doutrina. A sã doutrina de Paulo, aí sim, se voltarmos à Bíblia, teremos chance de irmos no rápido. Eu já preguei 148 pontos de Paulo. Eu vou para os 200. Mas as denominações não têm chance. Igrejas não têm chance. Organizações não têm chance. Religiões não têm chance de ser habitadas. Está tudo ali em Apocalipse 3. Mornos.
amnésia, cego e nu, pobre, miserável, infeliz. Te prepara, crente, em William Branham, para ver a grande tribulação, a perseguição, o ecumenismo. Não fica pensando que é só um aperto, não. Vocês verão o templo de Jerusalém ser construído. Todos verão o terceiro templo. Mas antes da adoração, Moisés e Elias vêm. E a noiva da palavra original volta. A palavra original. As igrejas estão perdidas. Estamos vendo aí que Jim Swaggart, que era pobre, humilde, criou um império de milhões de dólares. Ele estava derrubando todos os pastores do seu dia lá, na década de 80. Acabando com todos os pastores, porque o homem tinha um talento para pregar fora do comum, né? Entre Billy Graham e Jim Swaggart, os dois pregando, para mim o Jim Swaggart era pentecostal, pregava melhor do que o Billy Graham. Né? Mas o que ocorreu? Ele estava derrotando os concorrentes. Aí então 2 pastores contratou um advogado particular para investigar a vida do Jim Swaggart, onde ele ia, com quem ele saía, quais lugares ele frequentava. É quando as fotografias dele indo para um motel com a mulher. E esses pastores pegaram o Jim Swaggart e disseram, agora você vai para a televisão e confessa. Ele prometeu que ia fazer, mas na hora lá ele não conseguia. Se dependesse da palavra de Jim Swaggart, ele não queria confessar. Ele confessou porque isso foi jogado na imprensa, explodiu. Senão ele estava pregando como ele está pregando até hoje, só que hoje está sem império, sem fama. Porque o mundo religioso, você vai cobrar dízimo, vai pregar por dinheiro, por oferta, vai fazer o povo fazer sacrifício. Já vi pregador dizer para mim que ele tem a capacidade de arrancar tudo do povo. Eu disse, como? Eu prego ali Abraão, dizendo que Deus mandou ele sacrificar o Isaac. O Isaac era o tudo de Abraão, o melhor de Abraão. Eu entro aí numa campanha, eu peço televisão, celular, aliança de casamento, eu consigo arrancar tudo. Demônios! Demônios usar na Bíblia para depenar as pessoas. Inventando coisa. Graças a Deus que nesta hora eu estou pregando Paulo. Não existe mais dízimo. As ofertas é aquilo que a pessoa propôs no coração. Dá. Nenhum pastor, nenhum pregador, presbítero pode estipular preço. É a pessoa e Deus. Se não quiser dar, que não dê. E também Deus não pede para ninguém aquilo que a pessoa não pode dar. As coisas serão voluntárias. Serão voluntárias. O Evangelho de Paulo está voltando. E não fica pensando, vocês que pregam a mensagem de William Branham. E eu creio na mensagem de William Branham, tem 27 anos. Eu estudo a mensagem de William Branham. Não fica pensando que vocês são os melhores dos melhores. Eu já preguei aqui que antes do William Branham era um restaurador. Veio converter o coração dos filhos de volta aos pais. Malaquias, 4. Mas antes de William Branham, Deus já tinha levantado um restaurador na Itália chamado Francisco de Assis. Minha igreja está destruída, Francisco! Restaura minha igreja, Francisco! E ele se levantou ali na Itália para restaurar a igreja. Dá uma olhadinha entre William Branham e Francisco de Assis. Eu não estou querendo chocar, colocar em choque, em competição, William Branham e Francisco de Assis. Mas veja esse restaurador. Ele era rico. Filho de homem rico, saiu de casa nu. Teremos um outro Francisco de Assis? Eu acredito que não. O próprio William Branham diz que quando Deus faz o homem, Deus perde a forma. Dá uma olhada nesse restaurador aqui, crente, da mensagem de William Branham. Olha esse restaurador chamado Francisco de Assis. Sai despido de casa, nu. Dá uma olhadinha nele, ele faz voto de pobreza.
É. Alguns seguidores, ele rapava a cabeça aqui, ó. Nesse miolo aqui. Alguns seguidores e Francisco não rapava a cabeça. Depois eles entendiam. Alguns Francisco rapava, porque Francisco via em alguns que esses poderiam ser celibatos, não tocar em mulher. Teve até um que falou, mas eu não consigo viver sem esposa. E Francisco, então vai em casa. Aí ele olha para Francisco assim, é por isso que você não cortou meu cabelo, né? Você viu que eu era fraco, né? Ele é isso mesmo. Alguns ele cortava. Veja esse restaurador aqui. Voto de pobreza. Não possuir bens nenhum. Veja a mensagem de Francisco. Onde é que ele está aí entre os 7 anjos? Paulo, Irineu, Martim Columba, Lutero, Wesley, William Branham, Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Diga-me onde está Francisco de Assis. Você vai me dizer que Deus não falou com Francisco de Assis? Até o irmão Branham, o 7º anjo de Apocalipse 10:7, diz que Francisco de Assis, na era de Tiatira, além de Columba, ele diz que Deus levantou vários mensageiros, inclusive maior do que Columba. Para mim, Francisco de Assis é maior do que Columba. No entanto, a escolha caiu sobre Columba na Escócia. William Branham, restaurador, Francisco de Assis, o primeiro restaurador. E as pessoas faziam voto de celibato para não casar, tanto homens como mulheres. Clara e Francisco e Clara, lê a história dessa restauração. Primeiramente, ele achou que era pegar pedra e erguer os templos demolidos, caídos, né? Depois ele foi entender que a obra era mexer com vidas. Tratar com vidas. E a obra cresceu e eles queriam que ele assinasse mudanças nas regras. Que uma das regras era fazer voto de pobreza. Para ser um seguidor de Francisco de Assis tinha que ser pobre. Francisco, hoje o Papa de Roma, não poderia ser um seguidor de Francisco de Assis. Edir Macedo não poderia ser um seguidor de Francisco de Assis. Valdemiro, Malafaia, Caio Fábio, Paulo Júnior, Hernandes Dias Lopes. Eu não prego que Francisco de Assis prega na totalidade. Mas vamos ver quem vai seguir. Eu estou pregando que não há divórcio. Acabou o divórcio. Estou pregando que não se paga mais dízimos. Estou pregando que quem pedir dinheiro é falso profeta. Eu não sou Francisco de Assis. Eu não tenho condição de ser como ele, porque o irmão Branham diz que quando Deus faz um homem, ele perde a forma. Mas eu estou pregando algo aqui diferente. Das denominações, das organizações e dos ismos. Dos crentes divididos. Da mensagem de William Branham. Deus não está na divisão. Deus não está na disputa. Deus não está mais com vocês aí. Ele esteve com William Branham. Eu ouço os hinos. O irmão Branham cantando. O irmão Branham tinha uma vida limpa. Mas eu não tenho condição de ouvir nenhum cantor de tabernáculo, cantora. Quando eu vou ouvir o irmão Branham, eu ouço o irmão Branham cantar os hinos. Somente creio com tranquilidade. Porque o irmão Branham tinha vida limpa. E eu não sei quem é que tem vida limpa aí. Dentro desse tabernáculo. Eu não ponho minha mão no fogo por ninguém. Se eu colocar minha mão no fogo, queima. Mas presta atenção. Seguidores da mensagem de William Branham. Antes de William Branham ser o restaurador de Malaquias 4, Francisco foi o restaurador na Itália. Agora, onde Francisco está na Bíblia? Onde está Francisco na Bíblia? Olha, para mim, Francisco está ali em Efésios 4, 8 e 11. Ele mesmo, Yahushua, é capaz de levantar homens em qualquer geração e tempo para ser apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Ô André, Luiz, aonde você está na Bíblia? Os Cacu vão perguntar, qual é o seu chamamento? Qual é a sua mensagem, André Luiz? Qual é a sua chamada? Efésios 4, do versículo 8 ao 11.
Enquanto não houver o arrebatamento, ele, Yahushua, pode levantar homens para ser apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. É com ele, é ele que levanta. Ele não levantou Francisco de Assis? Israel é o relógio do arrebatamento. Esse templo vai ser construído. Eu já disse, quando começar a construção do templo, o metrô, já está sendo, está aí a obra do metrô, do aeroporto Davi Bergulhon, Tel Aviv, até o Monte Sião. No topo do Sião é o Moriá, lá está o domo da rocha, a mesquita de Omar está por cima. Essa rocha vai ser devolvida a Israel, o terceiro templo vai ser construído ali. Quando começar a construção do terceiro templo, Israel é o relógio do arrebatamento. Os ponteiros do minuto, da hora e do segundo vão funcionar. Antes do tempo, antes da adoração começar no templo, as vacas vermelhas serem mortas, já terá acontecido a ressurreição e o arrebatamento. Fica de olho em Israel. É o relógio, os ponteiros vão funcionar. Os ponteiros vão funcionar. O rápido virá. Mas primeiro tem que haver a construção do templo. É ali onde Israel, o relógio do arrebatamento, vai ocorrer. Não deixemos nossas assembleias. Hebreus 10, 25. Como é costume de alguns. Eu já disse, eu estou em casa. Eu não vou à igreja nenhuma porque eu vejo a Jesus-olatria. Se você vai numa igreja protestante, pentecostal, deuteropentecostal, neopentecostal, você está dentro da Jesus-olatria. Você pode ir também na igreja católica, que é a mariolatria. Não faz diferença nenhuma. Quem saiu do espeto não se livrou da brasa. Tudo é catolicismo. No final, William Branham disse, tudo iria virar catolicismo. As religiões iam virar. Por isso que eu digo, eu não tenho condição de ir em nenhuma igreja. Eu vi com Apocalipse 3. Eu disse que o indivíduo que abrir a porta entrará em sua casa. Já não é mais templo, catedral, igreja que devemos buscar a Deus, essas igrejas, templos, 10, 20, 30, numa rua, numa avenida em Arapuca. Prisão, Arapuca, para prender você, para você pagar dízimo. 10% do seu salário. Estamos chegando no tempo do fim. E o Cacu veio dizendo que ele é profeta após o William Branham. O Cacu tem a façanha de fazer aquilo que nem Balaão conseguiu fazer. Nem Balaão conseguiu fazer. Balaão tentou amaldiçoar Israel 7 vezes. A boca do Balaão foi travada. Mas o Cacu, no livro dele, ele amaldiçoa Israel. Ele chama Israel de porco. Eu já disse aqui que eu não concordo com o judaísmo, mas eu não sou contra a nação de Israel, que graças ao brasileiro Oswaldo Aranha, em 27 de novembro de 1947, deu a vitória lá, a porcentagem de voto, que deu a vitória para Israel voltar a ser Estado. E em maio de 48, Davi Bergulhon declarou a independência do Estado de Israel. Já houve uma guerra ali de 48 a 49, Israel venceu. Houve também a guerra dos 6 dias. Mas o Cacu chama Israel de porco. Cacu 123, 13. Israel é Jacó. Chamar Jacó de porco. Jacó é um príncipe de Deus. Nós estamos no tempo das nações. Quem pecar vai pagar pelo seu pecado. Além do mais, com esses 10 milhões de judeus que tem em Jerusalém, Israel hoje, já tem número suficiente para Moisés e Elias entrar em cena. E trazer os 144 mil a Yehoshua e a Jeová, a Deus o Pai e o Filho. Esses brasileiros aí que estão vestidos de pano de saco, pregando aí em Jerusalém, na praça, no mundo das lamentações, eles estão apenas vindo na frente, o falso vindo na frente, porque os verdadeiros estão chegando. Deixa o templo ser construído, a vaca vermelha ser morta. Todo Israel vai entrar no ecumenismo, judaísmo, catolicismo, protestantismo, com pentecostais, deuteropentecostais, neopentecostais. E é nessa hora que os verdadeiros 2 profetas vestidos
de pano de saco virar. Não é esses dois brasileiros aí não, que fica pedindo pix. Moisés e Elias virão vestido de pano de saco. Eu tenho certeza que Moisés e Elias não vai pedir pix. Vai dar pix. Até porque no dia da profecia deles, 3 anos e meio, não haverá chuva na terra. Vejo os flagelos e pragas que eles vão trazer. William Branham disse que o 6º selo do Apocalipse, quem cumpre ele é Moisés e Elias. Haverá um grande terremoto. Os bunkers já estão aí. Abrigos subterrâneos. Os americanos, os europeus já fazem debaixo das montanhas. É por isso que a Bíblia diz que eles vão gritar: ó montes, ó montanha, caia sobre nossos abrigos subterrâneos, nossos bunkers. Nos livre da ira, da cólera do Cordeiro. Isso é quando Moisés e Elias estiver na terra. Você não sabe como vai ser a grande tribulação. William Branham disse que uma formiga, um pássaro, uma formiga teria a altura aí de não sei quantos prédios. Você está achando que vem de um jeito? Você não sabe o que vem aí na frente. As grandes criaturas que virão aí na frente. Por que os homens vão pedir a morte? Ainda vem um cacu chamar Israel de porco, chamar Jacó. Jacob, o príncipe de Deus, Israel, Jacó, Jacob não é porco, não. O que os judeus têm feito de pecado, quem se sodomizar, quem usar maconha, droga, quem fumar, quem se embriagar, que pague. Cada um pagará pelo seu pecado. 2 na cama, um vai, outro fica, 2 no eirado, no campo, um vai, outro fica, é individual. Mas quando Moisés e Elias vier, aí é coletivo. Aí sim, Deus salvará os 144 mil. No momento, é o tempo das nações. Não adianta tentar acordar Israel. Isso não vai ser obra do Edir Macedo, Raymond Burke, que já morreu, Billy Graham, que já morreu, nem William Branham. Nem William Branham, Deus deixou ele ir a Israel. Senão ele ia pregar Jeová e Jesus. E onde que um judeu iria crer nisso? Se a letra J não existe nas 22 letras do alfabeto hebraico. Vá pregar o seu Jeová e Jesus para um judeu para você ver. Eles não creem. E o que você diz? O Cacô disse que 7 nações árabes, Arábia Saudita, Síria, Irã, Iraque, Líbano, Egito, Líbano virá contra Israel e vai destruir Israel. Eu não acredito na destruição de Israel mais não. Isso só foi no ano de setembro. Eu acredito na angústia de Israel. Na purificação, mas não essa purificação que o Cacô diz aí, no Cacô 123, 33, o Cacô diz assim que o judeu vai se levantar contra judeu por causa de Jeová. Como, Cacô? Se o J não existe, nas 22 letras do alfabeto, você não vê que você está errado, Cacô. Lá não tem o J. Judeu não vai lutar contra judeu por causa de Jeová. J. O judeu já vê os gentios como pagão. Com a letra J para Jeová e a letra J para Jesus. Eles falam Yeshua. Ou seja, abreviou o nome Yehoshua com 8 letras para Yeshua. E o Talmud dos judeus está aí com seus livros, dizendo que Yehoshua era filho bastardo ilegítimo. Blasfêmia! Judeus estão cegos. Cacô ainda diz aqui, eu quero chegar nisso aqui. Cacô diz assim, haverá 2 Israel. Um que fará a diferença entre Deus e o diabo, e entre o profeta Cacô Filipe e o Papa de Roma. Eu não vejo diferença nenhuma de Cacô Filipe para o Papa de Roma. Roma prega Jesus, Cacô Filipe prega Jesus. O movimento Cacô Filipe é filho do catolicismo. Não vai haver briga de judeu. Por causa judeu contra judeu, por causa de Jeová. Não tem a letra J lá. É Yehová. É Yehoshua. É isso que é o nome do Pai e do Filho em hebraico. Israel ninguém vai destruir mais, não. Não sabe você que no Vale do Meguido haverá a 3ª Guerra Mundial. E Yehoshua descerá ali. E haverá os 144 mil, haverá os santos vindo com ele.
Ou seja, Miguel vai descer. Essa coisa aí de Daniel 11 é importantíssima. Rei do Sul, tendo empurrão com ele, esse personagem. E depois o rei do norte, a Rússia, vem contra ele. E aí, isso vai para Israel, mas Daniel 12:1 diz que Miguel vai se levantar. Em favor do seu povo, tem 144 mil. E tem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Eu não creio em judaísmo, eu não vou virar judeu. Eu não vou para o judaísmo. Eu não vejo Deus no judaísmo. Judaísmo já existia no tempo de Yehoshua. Todo dividido lá. Já existia no tempo de Paulo. Paulo chegou a dizer que por causa do judaísmo, ele perseguiu a igreja de Deus. Autorizou a morte de Estevão. Você vê Gálatas 1:13. Yehoshua, quando pregava, tinha judaísmo. Judaísmo não é novo. O Mambrana chamou o judaísmo de espírito de sapo. Junto com o catolicismo e o protestantismo. É isso aí que vai para Israel. Para o terceiro tempo, para o grande ecumenismo. Yehoshua vive, ele dizia que o judaísmo invalidava a palavra de Deus com as tradições. Que os fariseus eram fermento. Cuidado com o fermento. Não vá para o judaísmo. O judaísmo nunca gostou de Yehoshua. Mesmo no seu Talmud, nos seus livros, eles falam blasfêmia contra Yehoshua. Contra o Filho de Deus. Quando Yehoshua estava vivo, ele disse: quem dentre vós me acusa de pecado? Quem dentre vós me acusa de pecado? Em João 8:46. Porque em João 8:41, os judaizantes lá, os judaístas, disseram: nós não nascemos de prostituição. Eles estavam chamando Yehoshua de filho bastardo. Eles eram tão terríveis. Eles eram igual esses pastores aqui que botou detetive particular para investigar a vida de Jimmy Swaggart e pegou Jimmy Swaggart no erro. E eles foram investigar a vida de Yehoshua a fundo. Descobriram que José não era o pai. E não era o pai biológico mesmo. José é o carpinteiro. E como que ela ficou grávida? Eles ignoraram Isaías 7, que uma virgem, uma moça, ficaria grávida. Maria. Eles falam mal de Maria. No Talmud, falam mal de Yehoshua, veja na Bíblia. Disseram os judeus a Yehoshua: não somos nascidos de prostituição. Mas Yehoshua diz: quem de vós me acusa de pecado? Ele era o Filho de Deus. Ninguém nasceu igual a ele, de uma virgem. Ninguém viveu igual a ele. Ninguém falou igual a ele. Jamais alguém morrerá igual a ele. Houve trevas, as pedras rolaram, porque ali era o Criador do universo morrendo na cruz. Mas ele disse: ninguém tem mais poder do que eu. Posso dar minha vida e em 3 dias eu a trago de volta. E o nome de Yehoshua está sendo pregado. Eu não creio em judaísmo. Eu não vou virar judeu, estou satisfeito de ser brasileiro. Já disse aqui numa pregação. Judeus acreditam em reencarnação. Está no Talmud. Está nos livros do judaísmo. Se você quiser olhar na Bíblia, leia Mateus 16:13. Yehoshua perguntou: quem disse os homens ser o filho do homem? Veja que eles criam em reencarnação. E eles disseram, uns dizem que é Elias, outros dizem que você é Jeremias, que já morreu, está reencarnado. Outros estão dizendo: João Batista morreu, que você é João Batista. Leia aí Mateus 14:14. Que diferença tem judaísmo de espiritismo? Os espíritas estão até felizes, porque agora estão vendo o judaísmo no Brasil pregando, Rabino Rony pregando reencarnação. Eu não creio em reencarnação. Eu creio na santa palavra de Deus, pregada por Paulo, Hebreus 9:27. Aos homens está ordenado a morrer uma só vez. Você não volta aqui não, você só vem uma vez. Está ordenado a morrer uma só vez. Depois da morte vem o julgamento.
Você vai prestar conta, vai pagar, vai responder pelo que você fez. Não vai ao judaísmo. Paulo já tirou de lá. Mesmo Yehoshua tinha dito, em Mateus 23:15, que aquela sinagoga de judaísmo, a única coisa que fazia era fazer uma pessoa virar filho do inferno 2 vezes mais. Aí você vai guardar sábado, as festas, se circuncidar, vai botar nome judeu, você vai virar filho do inferno 2 vezes mais. O caminho não é o judaísmo, o caminho é Yehoshua, Mashiach. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Yehoshua é o caminho. Paulo disse, eu estou terminando minha pregação. Se soubesse quem é o Senhor da glória, aquele judaísta, aqueles judeus, não teria crucificado. Eu já disse, eu não prego contra a nação de Israel. Era necessário eles fazer o que fizeram com Yehoshua. Mesmo essas blasfêmias, mesmo a crucificação. Você não vê que José, tipo de Yehoshua, casou com Asenat Paniah, uma mulher gentílica egípcia. Você não vê que seus irmãos fizeram maldade contra José e seus irmãos estavam cegos de ciúme, cegos de inveja, cegos de ódio. Odiaram José, tiveram ciúme de José, odiaram Yehoshua, crucificaram Yehoshua. Ele veio para os céus, os judeus. Os céus não receberam. João 1:11. Nós estamos no versículo 12. Todos que o receberam, deu o poder de se tornar filhos de Deus. Agora presta atenção. No final do versículo 12. Aos que creem em seu nome. Yud, He, Vav, He. O tetragrama sagrado, as 4 letras, está aí no nome Yehoshua. O nome Yehoshua quer dizer Yehová salva. Queres ser um filho de Deus? Terás que crer no Mashiach. Você diz, eu já creio em Cristo. Terás que crer em Yehoshua. Você diz, eu creio em Jesus. Você é católico romano. Abandona a doutrina da grande Babilônia e suas filhas. Creia no Filho de Deus, Yehoshua, o Mashiach. Seja batizado em nome de Yehoshua, o Mashiach, para você ser um filho de Deus. Amém e amém.